Olá pessoal, continuando então nossa sequência de aulas sobre estruturas de dados. Hoje nós vamos começar a falar propriamente dito sobre as estruturas de dados, em especial a pilha, beleza? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, já recomenda aí para quem você acha que precisa estudar isso ou quem você sabe que está tendo alguma dificuldade, certo? E estruturas de dados e programação é para ser um negócio muito legal, muito divertido, muito bacana. As pessoas têm medo e têm um pouco de dificuldade porque às vezes não encontram material legal ou às vezes ficam perdidos em algumas explicações que encontram pela internet. Eu já aprendi muito com materiais da internet e estou preparando esse material para ajudar aos meus alunos na faculdade e a todos aqueles que gostem de programar, sejam entusiastas da programação e ou que precisam aprender esse conteúdo, certo? Muito bem. Nas últimas aulas a gente fez uma breve revisão de conceitos básicos de programação, né? Naturalmente, como era uma breve revisão, tem muita coisa que eu não abordei, porque o tempo iria ocupar bastante tempo e o objetivo principal dessa playlist é trabalhar as estruturas de dados, certo? Então hoje a gente vai começar a ver a parte teórica, as definições, o que é mais importante a gente saber na hora de pensar numa estrutura de dados do tipo pilha e como nós vamos construir pilhas, filas, decks, árvores. Ao longo desse processo, a gente vai vendo outros conceitos aí inerentes à programação e vai revisando em tempo de execução, certo? Durante as aulas. Muito bem. Nós já discutimos lá na primeira aula, quando eu fiz aquela contextualização sobre estruturas de dados, a gente já discutiu esse conteúdo desse slide aqui. Então, o que eu quero destacar para vocês é as estruturas de dados, pessoal, baseiam-se nos tipos de armazenamento vistos no dia a dia. Então, como eu vou apresentar para vocês agora a estrutura de dados do tipo pilha, a pilha que nós vamos construir virtualmente no computador representa ou tem as mesmas propriedades que uma pilha real de objetos no mundo físico, certo? E ao longo dessas aulas a gente vai falar sobre tipos de dados, como distinguir dados, construir nossos tipos de dados, que vão ser as nossas structs. Quando a gente for construir nossa pilha, nós vamos usar uma struct do tipo pilha que nós vamos construir. E é um modelo arbitrário que eu vou usar, você pode usar o seu depois como você achar melhor. Ou quando você pesquisar na internet e encontrar outras estruturas, não tem problema. A gente vai ver que isso é uma estrutura arbitrária, eu vou usar um modelo que não necessariamente é o melhor, é apenas o que eu considero mais simples, tá bom? E para finalizar aqui essa contextualização, a disciplina de estrutura de dados tem o objetivo de estudar o que? A organização, as relações entre os dados armazenados em cada tipo de estrutura e principalmente as propriedades ou características dessas estruturas que a gente precisa construir e utilizar para prover maior desempenho aos códigos que nós vamos construir, tá legal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos conhecer o que é uma pilha. Bom, uma pilha é um conjunto nem sempre ordenado de itens no qual novos itens podem ser inseridos aonde? Podem ser inseridos aonde? No topo da pilha, né? E o que é interessante? A gente insere novos itens e remove itens da mesma extremidade. Quando você pega uma pilha de livros e vai colocando livros uns sobre os outros, olha aqui o que a gente precisa lembrar. Conjunto nem sempre ordenado. Você pode colocar os livros uns sobre os outros sem nenhum tipo de organização. Você pode colocar sem preocupar com ordem alfabética, sem preocupar se um livro é maior ou menor do que o que já está lá. Você pode inserir objetos numa pilha sem esse tipo de preocupação, sem se preocupar com a ordenação. Ou seja, a ordem dos itens em uma pilha depende de como você vai fazer a inserção. Não é uma propriedade da estrutura do tipo pilha possuir objetos numa determinada ordem. A ordem
ou ela não existe, ou ela é imposta no momento da inserção dos dados, tá bom? E, lembrando, quando a gente tem uma pilha de livros, imagina aí nesse momento que na sua frente tem uma pilha de livros, 5, 8, 10 livros, um sobre o outro. Se você quiser colocar mais um livro na pilha, você vai colocar onde? Lá em cima do último que você havia colocado, não é? Beleza, essa parte de cima da pilha a gente chama de topo, beleza? Lembra disso, topo. Se você quiser tirar um livro da pilha, qual que é o movimento mais simples a se fazer? Remover o livro que está no topo, o livro que está na posição mais alta. Ah, professor, mas se eu quiser tirar o livro que está na base da minha pilha? Tudo bem, se você quiser levantar todos os outros e remover direto aquele ali, no mundo físico real, isso até é possível, embora seja muito trabalhoso. Qual que é o processo que demanda menor esforço? Tirar um livro de cada vez até chegar no livro que você deseja. Esse é o que demanda menor esforço. Levantar toda a pilha para tirar um só exige muito esforço, e é a situação que a gente não vai incorrer aqui, certo? Então lembrem bastante, prestem bastante atenção nisso aqui. A gente insere e remove itens de uma mesma extremidade e a gente vai chamar essa extremidade de um nome arbitrário que é topo. Então a gente sempre vai falar em topo quando estiver lidando com estruturas de dados do tipo pilha. Muito bem. Pilha também é chamado de lista linear, onde todas as inserções e eliminações são feitas em uma extremidade chamada de topo. Ah, professor, mas é a mesma coisa que você acabou de falar ali em cima. Exatamente. A gente precisa ver às vezes algumas definições colocadas de formas diferentes para talvez ficar mais claro, né? Estruturas de dados do tipo pilha tem como característica que a última informação a entrar é a primeira a sair. Essas estruturas são chamadas estruturas do tipo LIFO. LIFO, last in, first out. Eita, faltou um F aqui, deixa eu construir esse F aqui na mão, ó. LIFO, last in, first out. O que quer dizer? Último a entrar, primeiro a sair, certo? Muito bem. Conceitos, o que a gente precisa lembrar como propriedades das pilhas? O conceito de pilha é usado em muitos softwares, muitos sistemas, incluindo compiladores e interpretadores. A maioria dos compiladores em C, por exemplo, usa pilha quando passa argumentos para funções. Para o pessoal que já estudou ou que vai estudar compiladores, interpretadores, pessoal que vai estudar linguagens formais, a gente vai usar bastante o conceito de pilha. Quando você for ver lá a máquina de Turing, né? Conceitos associados aí às linguagens formais, aos autômatos, a gente vai precisar de pilhas, que é uma estrutura muito simples de armazenamento e remoção com uma ordem associada. Bom, as duas operações básicas que a gente vai executar numa pilha são armazenar e recuperar dados da pilha, que arbitrariamente a gente costuma utilizar funções com o nome push e pop, inserir e remover. Mas esse estrangeirismo, se você não quiser usar, não tem problema nenhum. Você pode pôr o nome que você quiser. A função push é a função que vai inserir um item na pilha. A função pop é a função que vai remover um item da pilha. Lembrando, push e pop são nomes, são rótulos arbitrários para essas funções. Os nomes ficam livres à sua escolha e você vai escolher o nome que você quiser. Por convenção, a gente adota nomes simples, claros e coesos com o que a função está realizando. Então, se eu estou trabalhando uma pilha e eu quiser criar uma função com o nome empilhar ao invés de usar o nome push, tudo bem. Se eu quiser criar uma função com o nome de desempilhar ao invés de usar o nome pop, tudo bem também. Ah, professor, mas eu quero criar uma função com o nome de subir no elefante, descer do macaco. Você tem liberdade para usar o nome que você quiser. Apenas se lembre que, por convenção, a gente deve usar nomes simples, claros e coesos com a finalidade daquela função ou variável, certo? A região de memória a ser utilizada como pilha
pode ser um vetor, uma estrutura estática, né? Ou uma área alocada dinamicamente numa estrutura dinâmica. Nos exemplos que nós vamos trabalhar para pilhas, nesse primeiro momento, nós vamos usar o que? Alocação estática de memória. Antes de terminar essa aula, eu vou explicar a diferença entre alocação estática e alocação dinâmica de memória. Nós vamos trabalhar com alocação estática nos nossos exemplos, ou seja, nós vamos construir pilhas usando vetores. E aí, como a gente já tem um conjunto de funções em praticamente todas as linguagens, na verdade não funções, bibliotecas, que oferecem para nós todas essas estruturas de dados prontas, pilha, fila, árvore, enfim. Só que nós vamos construir as nossas para ver detalhe a detalhe das propriedades de cada uma, tá bom? Então, uma pilha é uma estrutura de dados cujo funcionamento, essa pilha virtual que nós vamos construir, ela tem um funcionamento inspirado numa pilha de objetos do mundo natural. Então eu tenho um objeto aqui, representado pelo número 20. Vou colocar outro sobre ele, outro sobre o último, outro sobre este, mais um e acabou. Qual que é o elemento do topo? O elemento que foi inserido por último. Qual elemento foi inserido por último? O 24. Quer dizer que nessa estrutura, esse elemento aqui é o que nós vamos chamar de topo, certo? Pessoal, estou escrevendo usando o mouse. Meus alunos já sabem, eu sou um cara bastante humilde, mas eu reconheço que escrever assim com uma letra dessa é para poucos. Eu só gostaria de deixar bem claro que isso aqui é resultado de muitos anos de prática, mas se vocês praticarem, vocês também atingirão essa perfeição na caligrafia digital. Se eu tivesse uma mesa digitalizadora, talvez fosse pior, mas tudo bem. Ok, brincadeiras à parte, se o último objeto que foi inserido é o meu topo, a base da pilha está onde? Está aqui. Ah, professor, mas o que é que me interessa saber da base? Nada, é só uma observação. O que eu quero que vocês entendam, o que vocês precisam se lembrar é, quando nós construirmos nossas pilhas, agora usando alocação estática de memória, lá na frente, quando nós construirmos uma pilha usando lista encadeada, né, que a gente pode usar uma estrutura de alocação dinâmica de memória, o que é importante? Quando você lidar com uma estrutura de dados do tipo pilha, o único dado que você tem acesso e que você pode manipular é o dado do topo da pilha. Ah, professor, mas eu quero tirar o objeto que está lá na base. Como é que eu faço? Eu posso ir lá direto e acessar esse cara aqui? Não. Eu tenho que remover esse elemento, eu tenho que remover esse elemento, remover esse elemento. Observa, quando eu removi o 24, quem passou a ser o topo? O 89. Removi o 89, quem passou a ser o topo? 12. Removi o 12, quem passou a ser o topo? 4. Removi o 4, quem passou a ser o topo? 55. Removi o 55, quem passou a ser o topo? 20. Agora eu posso fazer o que eu quiser com esse valor. Antes de remover esses outros valores, eu tenho que lembrar que eu só posso brincar com o topo, certo? Bom, como nós vamos construir nossas estruturas usando vetores, e vetores possuem um espaço limitado de armazenamento, ou seja, quando eu declarar o meu vetor, eu já vou definir o tamanho do meu vetor, certo? Nesse caso em particular, o nosso vetor do exemplo tem quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posições. A gente tem um vetor de inteiros de tamanho 6. O que a gente precisa lembrar? Eu vou mostrar daqui a pouco mais uma vez para quem ainda tem dúvidas. Os índices das posições em um vetor começam do 0, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, mais uma vez não se espante aqui com essa qualidade caligráfica, porque são muitos anos de treino para atingir toda essa perfeição artística aqui, mas tudo bem. Bom,
Daqui a pouquinho, no final ainda, eu vou usar o Excel para mostrar algumas coisas para vocês sobre vetores, sobre alocação estática de memória, mas a gente precisa lembrar para esse exemplo e para a estrutura que nós vamos construir, que nós vamos usar vetores. Vetores são estruturas que têm um tamanho fixo determinado, certo? Determinado por quem, professor? Pelo usuário, pelo programador. Pelo usuário não, pelo programador, né? O seu vetor é você quem vai definir um tamanho para ele. Nesse caso do exemplo aqui, nós temos um vetor de tamanho 6, certo? Cujos índices vão de 0 a 5. Lembrem sempre disso. Primeira posição de um vetor sempre tem índice 0. Tá, e nesse exemplo aqui, por que a gente está usando um valor -1 aqui? Porque nós vamos ter uma variável para guardar o índice do topo. Lembra que nós falamos que a gente só pode acessar o topo? A gente precisa saber quem é esse topo a partir de uma variável auxiliar que nós vamos utilizar, chamada topo. E na estratégia que nós vamos utilizar, para indicar que a pilha está vazia, nós vamos guardar a variável topo com valor -1, certo? Por quê? Quando o primeiro objeto for inserido na pilha, o primeiro item for inserido na pilha, a variável topo vai ser incrementada em uma unidade, -1 mais 1, 0. Olha, professor, mas tem um objeto na pilha, por que o topo vai valer 0? Porque nós vamos usar a variável topo para acessar o índice da posição do topo, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a gente precisa, quando nós formos trabalhar com pilhas usando vetores, ou filas usando vetores, ou decks usando vetores, nós precisamos definir uma estrutura grande o suficiente para a nossa estrutura. Nesse momento ainda uma pilha, certo? E a gente vai precisar de um indicador de qual elemento do vetor é o topo. Essa variável a gente vai chamar de topo e ela vai ser responsável por guardar o valor correspondente ao índice da posição do topo. Presta atenção. Inserir um valor, inserir outro, inserir outro, inserir outro e assim sucessivamente. Quando a pilha estiver cheia, a variável topo vai ter um valor correspondente ao índice da última posição do meu vetor, certo? E a gente vai precisar dessa informação para saber, para não incorrer em erros durante a manipulação dessa estrutura. Imagina esse caso aqui, eu tenho um vetor de tamanho 6, o índice da última posição é o número 5. Nesse exemplo, a nossa pilha já está cheia. É possível colocar mais um item nessa pilha aqui? Não, porque ela já está cheia, certo? E se fosse o cenário oposto? Imagina esse cenário aqui. A minha pilha está vazia, minha variável topo tem valor -1, indicando que a minha pilha está vazia. É possível remover um item de uma pilha vazia? Não. Se a gente tentar fazer isso, tanto a remoção de uma pilha vazia quanto a inserção em uma pilha cheia, a gente vai estar tentando acessar espaços de memória que não pertencem a essa estrutura, e isso pode provocar um erro em tempo de execução, tá bom? Bom, imagine a seguinte estrutura para a construção de uma pilha. Essa não é a única forma e nem é a melhor, é uma que nós vamos usar para estudar, certo? Nós vamos considerar uma pilha chamada P, e ela vai ter os seguintes métodos ou funções. Uma função chamada empilha, na verdade a gente vai sempre usar nome de função como verbo, então vai ser empilhar. A função empilhar vai receber um valor e uma pilha, o objetivo dessa função vai ser o quê? Inserir o valor na pilha, certo? Ela pode ocasionar overflow. O que é overflow? Estouro de memória. A minha pilha já está cheia e eu tento inserir mais um. Eu preciso verificar isso. Nós vamos ter a função desempilhar. Na função desempilhar, eu só preciso receber quem? A pilha, certo? Por que só a pilha? Porque nessa função, a minha pilha já vai carregar o vetor e a sua variável topo. Eu sei quem é o topo, eu só vou remover da minha estrutura o dado mais recente empilhado, ou seja, o topo dela. Pode ocasionar underflow, que é quando, por exemplo, eu já tenho uma pilha vazia e eu tento remover um item dela, tá?
Vamos ter a função altura. A altura de uma pilha de livros, por exemplo, é igual ao quê? Ao número de livros naquela pilha. Sim ou não? Sim. Olha só o primeiro sim ou não dessa playlist. Isso merece uma salva de palmas. Eu vou ter que colocar um efeito aqui de aplauso. Também sou conhecido como professor de sim ou não, pessoal. Então vamos lá, continuando. A altura é a função que vai devolver para nós o que? A quantidade de itens que nós temos numa pilha. Eu só posso remover, acessar, manipular o topo, ok? Mas a partir do topo eu posso saber quantos objetos, quantos itens eu já tenho na minha pilha. A função topo é aquela função que vai nos permitir acessar o valor do item que estiver armazenado no topo, certo? Nós só vamos ter um objeto topo se a altura for maior do que zero. Como assim, professor? Se a altura da pilha é igual a zero, quer dizer que eu não tenho nenhum objeto lá. Se eu não tenho nenhum objeto na pilha, tem como eu consultar o topo dela? Não tem. Iniciar é uma função que a gente pode ou não construir, a gente vai ver na hora da implementação, que show ao vivo é assim, né? A função de inicializar vai inicializar a nossa pilha, geralmente vazia, que é o ideal. E aí, se a gente usar uma variável auxiliar como a variável topo, nós podemos inicializar o valor da variável topo, a variável topo com o valor -1, tá bom? E vazia é uma função para verificar se a pilha está vazia. Olha que legal, tem uma função para verificar para mim se a função topo é igual a -1. Se for igual a -1, quer dizer que ela está vazia se eu usar essa abordagem. A função cheia vai verificar se a variável topo tem um valor igual à quantidade ao tamanho do meu vetor, o vetor que eu declarei para a minha pilha. Então a função empilhar também é a função push, desempilhar é a função pop e topo é a função top. Quem quiser usar o nome em inglês pode usar esses nomes aí. Implementando pilhas com arrays ou vetores, certo? Array e vetor é sinônimo. Bom, vamos assumir que a nossa pilha P vai ter os seguintes componentes, os seguintes campos, né? Pmax. Max aqui vai ser o número máximo de dados comportado pela pilha, ou seja, o tamanho do vetor que eu declarei. Aqui eu vou ter o meu vetor propriamente dito, certo? Com no máximo max elementos, os índices vão variar de 0 a max -1. Então lembra, eu tinha um vetor de tamanho 6, os índices iam de 0, variavam de 0 a 5. Vou ter uma variável Pn, n vai ser o número de elementos presentes na pilha, inicialmente 0. Isso aqui, pessoal, é uma explicação, uma definição para apresentar para vocês os algoritmos para a construção de uma pilha. Quando nós formos implementar, a gente vai utilizar uma estratégia diferente usando o valor inicial de -1 na nossa variável topo. Não vai ser uma variável n, tá? Mas só para a gente ver esses algoritmos aqui. Na nossa implementação, a gente vai armazenar os dados na pilha, né, guardando na ordem em que eles forem empilhados. Então, o item que estiver na posição 0 do vetor é o mais antigo, é o primeiro a ser inserido. O objeto que estiver na posição n-1 é o dado mais recente, tá bom? Bom, as funções básicas aqui para nós trabalharmos com os vetores. A função de empilhar, lembra que eu falei que ela recebe o valor e recebe uma pilha? O que a gente tem que fazer dentro da função empilhar? Verificar se o número de itens presentes na pilha é igual ao tamanho, aliás, se ela é menor que o tamanho do meu vetor. Se a quantidade é menor que o meu vetor, então eu posso empilhar mais um item. E aí eu vou fazer aqui o armazenamento do valor na pilha e vou incrementar o meu contador quantidade, né? Se a quantidade de itens na pilha for igual ao tamanho do vetor, eu vou reportar overflow, ou seja, estrutura cheia.
Para fazer o desempilhamento, para remover um item de uma pilha, eu só preciso da pilha. Vou verificar se a quantidade de itens na pilha é maior que 0. Por quê? Preciso primeiro verificar se tem itens na pilha. Depois, se sim, eu vou entrar aqui e vou decrementar o meu contador de topo, né? Minha variável que está fazendo o controle ali. Caso contrário, se n, se a quantidade de itens na pilha for igual a 0, eu retorno underflow, ou seja, eu estou tentando remover de uma estrutura que está vazia. A função, né, altura, em algoritmo, função a gente identifica como procedimento, tá? Tá aqui, abre chave, fecha chave. Lá na hora da nossa implementação, nós vamos declarar como funções, e aqui vai ter um tipo de função. Tipo para cada uma dessas funções. Eu já expliquei na videoaula sobre funções, como que a gente constrói funções, mas nós vamos fazer na prática nas próximas aulas, tá bom? A função altura só recebe uma pilha como argumento e tem a função de retornar ou de informar que valor? A quantidade de elementos presentes na pilha. A função topo tem a função, a finalidade de informar para nós o valor que estiver armazenado na posição do vetor correspondente ao topo, tá bom? Muito bem, mãos à obra agora. Nas próximas aulas nós vamos implementar uma pilha. Nós vamos implementar, eu vou tentar fazer em cada aula a construção de uma função. A função de empilhar, a função de desempilhar, a função de consultar topo, certo? Para que não fique muito longa a nossa aula. Essa aqui já ficou muito mais longa do que eu gostaria. Na próxima aula a gente vai começar a praticar. Valeu, pessoal! Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Valeu!